Olá, sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungster. Estamos começando mais um programa 6 Minutos Atualidade. Veja o tema de hoje. O tema de hoje envolve limite do endividamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. É encontrado a matéria no Jornal o Globo, de 28 de maio de 2016, página 24, matéria de responsabilidade de Bruno Rosa. Vejam, a matéria trabalha o Estado do Rio de Janeiro, mostrando que este já ultrapassou o limite permitido para o seu endividamento. E todo o reflexo que isso traz na economia estadual. Vale chamar a sua atenção para onde a matéria endividamento é tratada. Veja o nosso primeiro slide sobre o tema, chamando a sua atenção para abril de 2016, o Estado do Rio de Janeiro está acima desse limite por 98 bilhões de reais. Está 201% acima da receita corrente líquida. O limite, olha lá, é previsto na resolução do Senado número 40 de 2001. O limite é 2 vezes a receita corrente líquida, ou 200%. O Estado do Rio de Janeiro está lá em 201%. Friso que a dívida que é analisada é a chamada dívida consolidada. É aquela dívida que pega qualquer operação de crédito, qualquer atividade geradora de dívida. Volta aqui no primeiro slide, olha lá, precatórios não pagos integram o limite. Então isso é bem interessante, né? Porque o que tem de Estado que não honra o seu precatório, como o do Rio de Janeiro, esse valor integra o limite da dívida estadual. Então, resoluções do Senado são fundamentais para a matéria dívida pública. A Constituição dá atribuição ao Senado, no artigo 52, inciso 5º ao 9º, várias competências em relação à dívida pública, inclusive fixar o limite desse endividamento. Ok? Agora, voltando ao contexto da reportagem, chamo a sua atenção de como fazer para enxugar, como fazer para acabar com esse excesso. E olha lá, o retorno ao limite deve ser feito no prazo de 3 quadrimestres, logo um ano. Isso está no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E vejam lá o que ela nos fala. Enquanto perdurar o excesso, fica o ente proibido de realizar operações de crédito, existem algumas exceções, e a necessidade de fazer o resultado primário, com o famoso contingenciamento de despesa. Vai cortar gastos. É isso que o Estado tem que fazer. Cortar gastos para voltar ao limite. Detalhe sempre interessante, matéria da LRF, voltando aqui ao nosso segundo slide. Essa redução será imediata quando esse excesso ocorrer no último ano de mandato. Porque pense bem, se no último ano de mandato eu extrapolo o limite do endividamento e tenho 3 quadrimestres para voltar a ele, vai sobrar para o próximo governante, concordam? Vai ser um ano, já termina o meu mandato e quem vai ser punido é o próximo governador. Então, no último ano não tem que esperar 3 quadrimestres, coisa nenhuma. Deve ser imediata essa redução. Não é uma tarefa fácil, principalmente para um estado como o nosso, que teve uma enorme queda de arrecadação em relação aos royalties do petróleo, que passaram, com a queda do barril de petróleo, a entrar em proporções bem inferiores ao que anteriormente entravam. Agora, detalhe importante. Passados esses 3 quadrimestres e o Estado não retorna ao limite da dívida, existe sanção? Existe. Veja o nosso último slide sobre o tema. A sanção está na Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º do artigo 31. O parágrafo 1º do 31 traz como sanção, aliás, é a clássica sanção da LRF, proibição de transferências voluntárias. Uma vez extrapolado esse limite, não reconduzido dentro desse prazo, fica proibido transferência voluntária, parágrafo 3º do artigo 31, trazendo essa informação. E lembro, a LRF, joga lá no último slide, olha lá, salvo parágrafo 3º do 25 da LRF.
O que eu tenho no parágrafo 3º do 25? Que as sanções da LRF em matéria de proibição de transferência voluntária não serão aplicadas se essas transferências forem para a saúde, educação e assistência social. E cá entre nós, a grande maioria das transferências são para a saúde, educação e assistência social. Então é quase que uma sanção inócua e que acaba não inibindo o governante a extrapolar tal limite. Ok? Passei a informação, agora compartilhem. Até o próximo programa.